Um mendigo negro expulso de um acampamento de pilotos surpreende a todos quando um F-22 aterrissa. Na frenética cidade de São Paulo, onde os arranha-céus cortam o céu e o caos do trânsito é incessante, um homem se destacava. Rafael, o milionário de olhos intensos e cabelo bem alinhado, caminhava pelas ruas todas as manhãs. Apesar da sua fortuna imensa, sentia um vazio que o acompanhava como uma sombra. O brilho do mundo financeiro e das festas luxuosas não preenchia o espaço em seu coração. Em meio a excessos e sorrisos superficiais, ele se sentia só. E naquele dia, a solidão parecia mais pesada. Enquanto caminhava, observou um grupo de pilotos, vestindo suas jaquetas de couro, rindo e se preparando para um voo. Eles eram a imagem da bravura e, ao mesmo tempo, do desprezo. Mas a sua atenção foi desviada por uma figura incomum. Uma mulher de pele negra, com cabelos crespos e roupas rasgadas, estava sentada no chão com um olhar sereno que contrastava com a agitação ao redor. Seu nome era Ana. Intrigado, Rafael se aproximou. Ele nunca tinha visto alguém tão diferente. A mulher, ao invés de pedir dinheiro para comprar bebida ou comida, simplesmente pediu alguns trocados para comprar ovos. Ouvindo aquelas palavras, ele sentiu um nó no estômago. Olhos curiosos dos passageiros e motoristas se voltaram para ela. Mas seu pedido tinha um charme peculiar. Havia verdade na simplicidade daquele desejo. Ovos? Rafael perguntou, surpreendido. Sim, ela respondeu suavemente, com um sorriso que parecia esconder histórias profundas. São apenas ovos. Cativado pela fraqueza do momento, Rafael sentou-se ao seu lado. A conversa, a princípio hesitante, fluiu. Ele se desarmou, falou sobre a pressão da família, que só lhe fazia perguntas sobre status e sucesso, sobre a máscara que não conseguia tirar. Ana ouviu atentamente, enquanto sentimentos há muito esquecidos se acumulavam entre eles. Mas no fundo de seu olhar, havia um mistério. Rafael não sabia que Ana carregava um segredo devastador. Quase uma década havia se passado desde que sua filha, considerada morta em um trágico acidente, desaparecera. Ana era essa filha. Quando Rafael finalmente percebeu, a cidade se tornava um borrão ao fundo. As sirenes, os gritos, as vozes ao redor se tornavam distantes. Mas antes que pudesse processar a revelação, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um F-22, com suas linhas agressivas e um rugido potente, começou a aterrissar bem no centro da cidade. A poeira levantou-se, cobrindo tudo em uma névoa caótica. Pessoas gritavam, outras se protegiam. Rafael e Ana se entreolharam perplexos. O que aconteceria agora? As tensões estavam no ar, não apenas pela presença do avião, mas pelo que de verdade significava aquele encontro. Oscilando entre desespero e esperança, eles se perguntavam se o relacionamento que começava a se forjar poderia sobreviver ao caos que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ainda perplexos com o F-22 que aterrissava, a cidade parecia congelada. Rafael e Ana trocavam olhares intensos, como se o mundo ao redor pudesse desmoronar a qualquer momento. A poeira levantada pelo avião envolvia os dois, e por um instante tudo ficou obscuro. Rafael sentiu seu coração disparar. Havia algo mais naquele encontro, algo além da solidão compartilhada.
O estrondo do avião se dissipou e a confusão tomou conta da rua. As pessoas se aglomeravam, algumas filmando, outras gritando. O cenário era de pânico. Rafael, num impulso, segurou a mão de Ana, sentindo-a tremendo. "Fique comigo", ele disse. Há medo, mas não estava certo se eram palavras de conforto ou desespero. Então, algo chamou a atenção de Rafael. No meio da multidão, uma figura familiar, emergindo da poeira. Clara, sua esposa. Ele congelou. O semblante dela estava pálido, e seus olhos, normalmente tão cheios de vida, estavam vazios. Uma suposta imagem de felicidade quebrada, agora revelando todas as dúvidas, traições e ressentimentos não ditos. "Rafael", ela gritou, a voz carregada de medo e angústia. "Você tem que vir, é a Ana, ela." A frase ficou suspensa no ar, cortada pelo barulho do motor ainda roncando. Ana olhou para Rafael e a confusão tomou conta de sua expressão. "Quem é essa mulher?" Ana questionou, desorientada. Um não dito pairava entre eles. Rafael sentiu um frio na espinha. Não era só a esposa perdida, mas a possibilidade de um passado que ele achou que tinha enterrado. A conexão com Ana agora parecia ameaçada por um peso de significados. "Eu preciso saber o que está acontecendo, Rafael." Clara insistiu, enquanto a multidão começava a se dispersar, atraída pelo espetáculo do avião. Rafael ficou em choque, o mundo verticalmente girando ao seu redor. Todos os segredos que tinha guardado talvez estivessem prestes a vir à tona. Ana se levantou, sua postura mudando instantaneamente. O olhar dela se tornara intenso, quase desafiador. "Quem é ela?" perguntou, fixando os olhos em Clara. Um confronto estava prestes a acontecer. As sirenes da polícia já passavam ao longe, mas naquele instante, elas não importavam. Ninguém mais existia. Ela é minha esposa", Rafael disse, a voz pesada como chumbo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhando para Ana, ele percebeu que ela estava mais do que confusa. Havia algo mais. Raiva. Medo. Rafael não sabia como dizer que a vida que levara durante todos aqueles anos tinha sido um castelo de cartas esperando para desabar. "Você escondeu isso de mim?" Ana perguntou, suas palavras afiadas como facas. A expressão de dor no rosto dela fez o peito de Rafael se apertar. E ali, naquele momento de caos, ele percebeu. Era mais do que uma traição. Havia uma ligação entre eles que ele ainda não entendia. Vozes começaram a surgir na multidão. Falaram sobre o acidente, sobre um resgate, algo desastroso que poderia envolvê-los a todos. E assim, todo o cenário mudou. O mistério do que realmente estava acontecendo se intensificava. Enquanto Rafael tentava entender o que aquilo tudo significava, Ana passou a mão lentamente na barra da roupa, como se buscasse força. "Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael." Ela sussurrou, os olhos marejados. O tempo pareceu parar naquele momento. "Eu não sou apenas a mulher que pediu os ovos." O que isso queria dizer? Então, o som dos motores se intensificara, e um estrondo ainda mais forte fez a cidade tremer. Rafael mal teve tempo de perguntar. O chão debaixo deles começava a ceder. Alguma verdade revelada estava prestes a mudar tudo. Mas o que era? O que Ana escondia? A urgência crescia, enquanto a poeira se levantava novamente. E Rafael se viu agarrado, não apenas ao amor e ao passado, mas agora à própria vida. O caos era iminente, e tudo que sabia estava prestes a ser desmantelado. O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade, antes vibrante, tinha se tornado um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana olhava com uma expressão que oscilava entre a dúvida e o desespero, enquanto Clara se aproximava, com a voz sufocada pela emoção. "Você não sabe o que está acontecendo, Rafael," gritou Clara, os olhos arregalados. "Ana, ela não é quem você pensa." O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ana, a confusão a assolando. "O que você quer dizer com isso?" ele indagou,
as palavras saindo como um sussurro, quase um pedido desesperado por clareza. Ana respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: Eu não sou só a mulher que pediu os ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha. O mundo de Rafael desabou. O coração disparou, quase saindo pela boca. Sua filha? Como você sabe disso? As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar. E não sabia como te dizer, implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Clara, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo era um delírio. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, como se tentando se convencer, mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora, havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. Olha, lá vem o piloto! Alguém exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado, e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. Ana, você precisa me explicar tudo, Rafael pediu, sua voz quase um sussurro. Mas, antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. Você é Rafael? Perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. Eu tenho notícias sobre o acidente. E sobre sua filha. O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara. A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. Não temos muito tempo. Ela está em perigo. Você precisa vir agora. O piloto insistiu, o olhar dele fixo nos olhos de Rafael. Uma onda de pânico passou por ele. O desejo de saber a verdade sobre sua filha, misturou-se com o medo do que poderia descobrir. Eu não posso ir. Ana precisa de mim, Rafael exclamou, mas as palavras pareciam ecoar sem sentido. Clara o observava com uma expressão perturbada, e Ana, ao lado dele, parecia desmoronar. Rafael, você precisa tomar uma decisão, Ana disse, sua voz revestida de urgência. Com cada segundo que passava, o caos ao redor parecia aumentar. Me siga, o piloto ordenou, e a multidão começou a agitar-se, todos. Queriam saber o que ia acontecer, ansiosos por respostas que pareciam tão próximas, mas inatingíveis. Rafael sentiu o peso do momento. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, onde cada escolha poderia levar a consequências que ele nunca imaginou. Mas no fundo de sua mente, um pensamento penetrou como uma flecha. Como se atreveria a deixar Ana para trás? Ele sabia que mesmo com todos os segredos e medos, ela guarda um pedaço de seu coração, enquanto Clara representava sua vida passada, o que ele realmente queria. Um estrondo seguido por um flash de luz brilhante cortou o ar, sacudindo todos ao redor. Os olhos de Rafael, fixados em Ana, pareciam senhora de um todo indescritível. Thomas, o piloto, estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo sobre quem Rafael realmente era. Rafael se virou, pronto para agir, mas o caos estava prestes a tomar em novo rumo. O que viria a seguir? O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade havia se transformado em um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana o olhava com uma expressão que oscilava entre a dúvida e o desespero, enquanto Clara se aproximava com a voz sufocada pela emoção. Você não sabe o que está acontecendo, Rafael, gritou Clara, os olhos arregalados. Ela não é quem você pensa. O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha. O mundo de Rafael desabou. O coração disparou, quase saindo pela boca. Sua filha? Como você sabe disso?
As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar e não sabia como te dizer. Implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Clara, buscando uma resposta. Um sinal de que tudo aquilo era um delírio. Isso não pode ser verdade. Clara murmurou, como se tentando se convencer. Mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. Olha, lá vem o piloto. Alguém! Exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado, e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. Ana, você precisa me explicar tudo. Rafael pediu, sua voz quase um sussurro. Mas, antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. Você é Rafael? Perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. Eu tenho notícias sobre o acidente e sobre sua filha. O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara. A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. Não temos muito tempo. Ela está em perigo. Você precisa vir agora. O piloto insistiu, o olhar dele fixo nos olhos de Rafael. Uma onda de pânico passou por ele. O desejo de saber a verdade sobre sua filha, misturou-se com o medo do que poderia descobrir. Mas antes que Rafael pudesse responder, um alarido irrompeu da multidão, cortando o ar como um corte de faca. Olhem, ela está ali. As vozes se elevaram, e os rostos tornaram-se uma máscara de confusão e expectativa. E então, como se o tempo tivesse parado, uma jovem mulher emergiu da névoa de poeira, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. Era uma visão que Rafael nunca imaginou ver novamente. Guilherme, seu melhor amigo, estava ao lado dela, com uma expressão de choque estampada no rosto. É a Clara, gritou ele, fazendo com que Rafael piscasse atordoado. Ela está viva! Vocês precisam saber a verdade. O coração de Rafael parecia querer parar. Ele olhou para Ana, depois para Clara, e suas palavras ecoaram no seu peito como um tambor enlouquecido. O que está acontecendo? Que verdade é essa? Clara, ela não é quem você pensa que é, disse Ana, o olhar dela agora cheio de desespero. Ela foi parte de tudo isso. O acidente não foi um acidente. E você? Você está muito mais próximo de tudo isso do que imagina. As palavras de Ana eram como uma bomba prestes a explodir. O tempo parado começou a se mover novamente, e a tensão cresceu como uma tempestade. Clara ergueu as mãos em um gesto de defesa. Não é verdade. Rafael, eu sou sua esposa. Nós reconstruímos nossas vidas. O quê? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora, e Rafael sentiu a cabeça girar. O que era real? O que era mentira? A nebulosa reviravolta o deixou sem fôlego. Ele olhou para o piloto, e o olhar intenso do homem parecia carregado de segredos inconfessáveis. Rafael, você precisa decidir agora. Sua filha Clara. A verdade sobre o que aconteceu começa e termina aqui. O piloto se aproximou, os olhos graves como se estivesse perante um julgamento. E então, uma explosão de luz cortou o céu. Um eco ensurdecedor surgiu de trás do F-22, como se o próprio chão estivesse gritando. A cidade estava prestes a ser arrastada para um novo caos. E as vidas de todos ali estavam em jogo. O que Ana realmente sabia? O que estava prestes a ser revelado enquanto o terror se aproximava. E no fundo do coração de Rafael, uma certeza inquietante crescia. Ele não estava apenas lutando por sua filha.
Ele lutava por sua própria identidade, e as fronteiras entre passado e futuro estavam prestes a se desfazer. O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade havia se transformado em um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana o olhava com uma expressão que oscilava entre dúvida e desespero. Enquanto Clara se aproximava, com a voz sufocada pela emoção. "Você não sabe o que está acontecendo, Rafael", gritou Clara, os olhos arregalados. "Ana, ela não é quem você pensa." O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ana, a confusão a assolando. "O que você quer dizer com isso?" ele indagou, as palavras saindo como um sussurro, quase um pedido desesperado por clareza. Ana respirou fundo e com a voz trêmula respondeu: "Eu não sou só a mulher que pediu os ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha." O mundo de Rafael desabou. O coração disparou, quase saindo pela boca. "Sua filha? Como você sabe disso?" As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. "Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar e não sabia como te dizer", implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Clara, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo era um delírio. "Isso não pode ser verdade", Clara murmurou, como se tentando se convencer, mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. "Olha, lá vem o piloto!" alguém exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado, e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. "Ana, você precisa me explicar tudo", Rafael pediu, sua voz quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. "Você é Rafael?", perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. "Eu tenho notícias sobre o acidente e sobre sua filha." O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara. A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. "Não temos muito tempo. Ela está em perigo. Você precisa vir agora", o piloto insistiu, o olhar dele fixo nos olhos de Rafael. Uma onda de pânico passou por ele. O desejo de saber a verdade sobre sua filha, misturou-se com o medo do que poderia descobrir. Mas antes que Rafael pudesse responder, um alarido irrompeu da multidão, cortando o ar como um corte de faca. "Olhem, ela está ali!" As vozes se elevaram, e os rostos tornaram-se uma máscara de confusão e expectativa. E então, como se o tempo tivesse parado, uma jovem mulher emergiu da névoa de poeira, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. Era uma visão que Rafael nunca imaginou ver novamente. Guilherme, seu melhor amigo, estava ao lado dela, com uma expressão de choque estampada no rosto. É a Clara!" gritou ele, fazendo com que Rafael piscasse, atordoado. "Ela está viva. Vocês precisam saber a verdade." O coração de Rafael parecia querer parar. Ele olhou para Ana, depois para Clara, e suas palavras ecoaram no seu peito como um tambor enlouquecido. "O que está acontecendo? Que verdade é essa?" "Clara, ela não é quem você pensa que é", disse Ana, o olhar dela agora cheio de desespero. "Ela foi parte de tudo isso. O acidente não foi um acidente. E você está muito mais próximo de tudo isso do que imagina." As palavras de Ana eram como uma bomba prestes a explodir. O tempo parado começou a se mover novamente, e a tensão cresceu como uma tempestade. Clara ergueu as mãos em um gesto de defesa. Não é verdade",
Rafael, eu sou sua esposa. Nós reconstruímos nossas vidas. O quê? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora, e Rafael sentiu a cabeça girar. O que era real? O que era mentira? A nebulosa reviravolta o deixou sem fôlego. Ele olhou para o piloto, e o olhar intenso do homem parecia carregado de segredos inconfessáveis. Antes que pudesse absorver tudo, o piloto, com um semblante sério, soltou a bomba. Clara, você não nasceu assim. Você foi criada para substituir a filha dele. E agora aqueles que mandaram a aeronave estão de volta. Eles sabem que você está viva. Uma onda de choque percorreu a multidão. O terror nos olhos de Clara era palpável. Um murmúrio percorreu o grupo. Substituição? Quem são eles? O que isso significa? A poeira dançava ao vento enquanto Rafael tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça da sua vida. Clara caiu em silêncio, desmoronando sob a revelação. Como poderia ser? Como ele não sabia disso? O que mais havia escondido dela? E Ana, essa mulher que aparecera do nada, tinha a verdade em suas mãos. Mas que preço ela pagara por isso? O chão tremeu novamente, mas não era apenas o impacto do F-22. Era a demonstração do peso de cada segredo revelado. O mundo à sua volta parecia tão frágil quanto um castelo de cartas, prestes a ruir a qualquer momento. Rafael sentiu que a realidade se desfazia. Quem eram eles realmente? E o que as sombras do passado guardavam para todos ali? O caos parecia se intensificar, e ele também se sentia perdido. Rafael sabia que no fundo, tinha que escolher, confiar em Ana e descobrir a verdadeira história, ou permanecer com Clara e a vida que eles construíram. Mesmo que tudo fosse uma farsa. E assim ele se viu em uma encruzilhada que mudaria tudo. O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade havia se transformado em um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana o olhava com uma expressão que oscilava entre dúvida e desespero, enquanto Clara se aproximava, com a voz sufocada pela emoção. Você não sabe o que está acontecendo, Rafael, gritou Clara, os olhos arregalados. Ana, ela não é quem você pensa. O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ana, a confusão a assolando. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, as palavras saindo como um sussurro, quase um pedido desesperado por clareza. Ana respirou fundo, e com a voz trêmula, respondeu, eu não sou só a mulher que pediu os ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha. O mundo de Rafael desabou. O coração disparou, quase saindo pela boca. Sua filha? Como você sabe disso? As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar, e eu não sabia como te dizer, implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Clara, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo era um delírio. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, como se tentando se convencer. Mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora, havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. Olha, lá, vem o piloto! Alguém exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado, e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. Ana, você precisa me explicar tudo, Rafael pediu, sua voz quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. Você é Rafael? Perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. Eu tenho notícias sobre o acidente, e sobre sua filha. O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara.
A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo Ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. Não temos muito tempo. Ela está em perigo. Você precisa vir agora. O piloto insistiu, o olhar dele fixo nos olhos de Rafael. Uma onda de pânico passou por ele. O desejo de saber a verdade sobre sua filha, misturou-se com o medo do que poderia descobrir. Mas antes que Rafael pudesse responder, um alarido irrompeu da multidão, cortando o ar como um corte de faca. Olhem, ela está ali. As vozes se elevaram, e os rostos tornaram-se uma máscara de confusão e expectativa. E então, como se o tempo tivesse parado, uma jovem mulher emergiu da névoa de poeira, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. Era uma visão que Rafael nunca imaginou ver novamente. Guilherme, seu melhor amigo, estava ao lado dela, com uma expressão de choque estampada no rosto. É a Clara! Gritou ele, fazendo com que Rafael piscasse, atordoado. Ela tá viva! Vocês precisam saber a verdade. O coração de Rafael parecia querer parar. Ele olhou para Ana, depois para Clara, e suas palavras ecoaram no seu peito como um tambor enlouquecido. O que tá acontecendo? Que verdade é essa? Clara, ela não é quem você pensa que é, disse Ana, o olhar dela agora cheio de desespero. Ela foi parte de tudo isso. O acidente não foi um acidente. E você? Você está muito mais próximo de tudo isso do que imagina. As palavras de Ana eram como uma bomba prestes a explodir. O tempo parado começou a se mover novamente, e a tensão cresceu como uma tempestade. Clara ergueu as mãos em um gesto de defesa. Não, não é verdade. Rafael, eu sou sua esposa. Nós reconstruímos nossas vidas. O quê? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora, e Rafael sentiu a cabeça girar. O que era real? O que é a mentira? A nebulosa reviravolta o deixou sem fôlego. Ele olhou para o piloto, e o olhar intenso do homem parecia carregado de segredos inconfessáveis. Antes que pudesse absorver tudo, o piloto, com um semblante sério, soltou a bomba. Clara, você não nasceu assim. Você foi criada para substituir a filha dele. E agora, aqueles que mandaram a aeronave estão de volta. Eles sabem que você está viva. Uma onda de choque percorreu a multidão. O terror nos olhos de Clara era palpável. Um murmúrio percorreu o grupo. Substituição? Quem são eles? O que isso significa? A poeira dançava ao vento, enquanto Rafael tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça da sua vida. Clara caiu em silêncio, desmoronando sob a revelação. Como poderia ser? Como ele não sabia disso? O que mais havia escondido dela? E Ana, essa mulher que aparecera do nada, tinha a verdade em suas mãos. Mas que preço ela pagara por isso? O chão tremeu novamente, mas não era apenas o impacto do F-22. Era a demonstração do peso de cada segredo revelado. O mundo à sua volta parecia tão frágil quanto um castelo de cartas, prestes a ruir a qualquer momento. Rafael sentiu que a realidade se desfazia. Quem eram eles realmente? E o que as sombras do passado guardavam para todos ali? De repente, um clarão surgiu acima deles, e todos olharam para o céu em estado de choque. Um segundo F-22, como um espectro ameaçador, vinha em direção à cidade, com suas turbinas rugindo com uma força aterradora. As sirenes da polícia uivaram ao longe, e o pânico começou a se espalhar entre a multidão. Ela não pode ficar aqui. Precisamos entrar, o piloto gritou, puxando Rafael. Rafael sentiu seu coração disparar. Ele não queria deixar Ana. Não agora. Não assim. A briga interna entre a lealdade a Clara e o novo laço com Ana era uma tempestade no seu peito. Eu não irei deixá-la, ele gritou, apontando para Ana. Mas Ana, com um olhar determinado e feroz, disse, confie em mim. Se Clara é mesmo parte disso, não podemos ficar. O tempo está se esgotando. E enquanto falava, um estrondo explosivo ecoou, fazendo o chão tremer de novo. Desta vez, revelando uma fissura
que se abriu sob eles. A multidão começou a gritar, e a poeira agora girava como um tornado. Rafael, em um pânico profundo, olhou uma última vez para Ana. O que você está escondendo, Ana? Quem você realmente é? Ele soltou essas palavras em um sussurro, Carregado de desespero, Ana hesitou e por um ínfimo momento, a máscara que usava pareceu escorregar. Eu sou uma agente. Fui enviada para protegê-lo a todo custo. A verdade é muito maior e mais sombria do que um simples acidente. E como se tivesse acionado um gatilho, as palavras dela despertaram um frenesi. Rafael ficou paralisado, absorvendo o que ouvira. Mas antes que pudesse processar, um grito de dor cortou o ar. Era Clara, que sucumbira à pressão, desabando ao chão. O que estava acontecendo? O que realmente era essa história? O chão sob eles começou a se abrir ainda mais. E enquanto a cidade se tornava um caos, a verdade sobre quem realmente era Clara e o passado que ocultava estava à beira de se desvelar em meio ao desespero e ao terror. Rafael não sabia se aquelas revelações eram tudo o que ele Queria, mas, com o abismo se aproximando, cada escolha se tornava uma questão de vida ou morte. O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade havia se transformado em um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana o olhava com uma expressão que oscilava entre dúvida e desespero, enquanto Clara se aproximava, com a voz sufocada pela emoção. Você não sabe o que está acontecendo, Rafael, gritou Clara, os olhos arregalados. Ana, ela não é quem você pensa. O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ana, a confusão assolando. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, as palavras saindo como um sussurro, quase um pedido desesperado por clareza. Ana respirou fundo, e com a voz trêmula respondeu, eu não. Sou só a mulher que pediu os ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha. O mundo de Rafael desabou, o coração disparou, quase saindo pela boca. Sua filha, como você sabe disso? As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar e não sabia como te dizer. Implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Clara, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo era um delírio. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, como se tentando se convencer. Mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. Olha, lá vem o piloto, alguém exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado, e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. Ana, você precisa me explicar tudo, Rafael pediu, sua voz quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. Você é Rafael? Perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. Eu tenho notícias sobre o acidente, e sobre sua filha. O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara. A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. E então, uma explosão proveniente do centro do F-22 ecoou. Um calafrio percorreu a multidão. As pessoas começaram a gritar, e em meio ao tumulto, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era sua filha, a filha que todos acreditavam ter morrido. Pai, ela gritou, enquanto os olhos buscavam Rafael no meio do caos. Ele ficou paralisado, o coração batendo descompassado. Mas havia algo mais, algo que o deixou desencadeado.
A mulher que surgia em meio à poeira não era apenas sua filha, mas também Clara, a mulher ao seu lado. Os dois rostos se mesclavam de forma grotesca, como se um estivesse consumindo o outro. Ana, Rafael gritou, sua voz cortante. O que está acontecendo? Ana, pálida, mal conseguia falar. É um projeto. Eles fazem experimentos com as pessoas. Substituições. Clara. Ana. Sua filha não é quem todos pensávamos. A realidade dele começava a se romper em pedaços. O piloto, observando a cena com profundidade, gritou para a multidão. Sua voz autoritária ecoando. Todos precisam entender. A vida que vocês conhecem não é a verdade. Ele esticou a mão, apontando para a figura que cruzava entre Clara e a jovem. Rafael sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Clara, é você? Você está viva? A angústia se acumulava em sua garganta, transformando a voz em um sussurro de desespero. Eu não sou Clara, a jovem gritou. Eu sou a Lara. Ela, a verdadeira Clara, a que você amou, não conhece. Eu sou um clone, não sou a filha que você perdeu. Eu sou uma cópia dela. As palavras de Lara ecoaram como um trovão, causando murmúrios de agitação e horror na multidão. Rafael sentiu o mundo desabar. Como isso era possível? E se tudo o que pensou saber sobre Clara fosse uma farsa? O peso da verdade parecia esmagar seu peito. Então, como se suas palavras tivessem ecoado no espaço suscetível, uma outra explosão surgida de dentro do F-22 retumbou com violência. O chão vibrou sob seus pés. As pessoas gritaram, e o ar ficou saturado com a fumaça negra. Rafael provou o gosto amargo do medo e da traição. Ele poderia perder tudo novamente. Mas então o mais chocante. Ana, com um olhar determinado, se virou para o piloto, revelando uma expressão que Rafael nunca tinha visto. Você sabe o que deve ser feito. É hora de trazer a verdade à tona. Rafael não acreditava. O caos infernal ao seu redor se tornava um pano de fundo para a revelação sombria. Uma verdade que unia todos eles e que poderia destruir não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. E enquanto as chamas começavam a devorar o F-22, ele percebeu que não apenas seu passado estava em ruínas, mas o futuro que esperava construir também. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: quem realmente poderia ser fiel em meio a essa teia de mentiras? As brumas confusas avançavam, escondendo uma revelação ainda mais devastadora. O chão sob os pés de Rafael começou a tremer, e a poeira se levantava como fumaça de um fogo incontrolável. A cidade havia se transformado em um borrão de caos. Rafael sentiu a pressão do momento se intensificar. Ana o olhava com uma expressão que oscilava entre dúvida e desespero, enquanto Clara se aproximava, com a voz sufocada pela emoção. Você não sabe o que está acontecendo, Rafael, gritou Clara, os olhos arregalados. Ana, ela não é quem você pensa. O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Rafael virou-se para Ana, a confusão a assolando. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, as palavras saindo como um sussurro, quase um pedido desesperado por clareza. Ana respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu. Eu não sou só a mulher que pediu os ovos. Eu sou a única sobrevivente do acidente que levou a sua filha. O mundo de Rafael desabou. O coração disparou quase saindo pela boca. Sua filha? Como você sabe disso? As lembranças da perda invadiram sua mente como um furacão. Ana, essa mulher desconhecida, agora parecia carregar um peso que ele nunca havia imaginado. Ela está viva, Rafael. O acidente foi encoberto. Eu só consegui escapar. E não sabia como te dizer, implorou Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à poeira que soprava ao redor. Rafael olhou para Lara buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo era um delírio. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, como se tentando se convencer, mas a incredulidade no olhar dela não era como antes. Agora havia um misto de raiva e medo. Um grito irrompeu da multidão. Olha, lá vem o piloto, alguém exclamou. As cabeças se viraram em direção ao F-22, agora parado.
e um homem de uniforme começou a se aproximar. Rafael sentiu seu estômago revirar. A situação estava se transformando em um espetáculo bizarro. Ana, você precisa me explicar tudo, Rafael pediu, sua voz quase em sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o piloto se aproximou, ar quente emitindo de seu corpo, como se fosse um ator que entrasse em cena em um drama intenso. Você é Rafael? Perguntou o piloto, com uma voz firme que cortou o ar. Eu tenho notícias. Sobre o acidente. E sobre sua filha. O mundo de Rafael girava. Ele olhou para Ana, seus olhos buscando a verdade que ainda não estava clara. A voz do piloto ressoava em sua mente, cheia de implicações que podiam mudar tudo. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo ao redor deles, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo monumental. E então, uma explosão proveniente do centro do F-22 ecoou. Um calafrio percorreu a multidão. As pessoas começaram a gritar, e em meio ao tumulto, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era sua filha, a filha que todos acreditavam ter morrido. Pai, ela gritou, enquanto os olhos buscavam Rafael no meio do caos. Ele ficou paralisado, o coração batendo descompassado. Mas havia algo mais, algo que o deixou desencadeado. A mulher que surgia em meio à poeira não era apenas sua filha, mas também Clara, a mulher ao seu lado. Os dois rostos se mesclavam de forma grotesca, como se um estivesse consumindo o outro. Ana, Rafael gritou, sua voz cortante. O que está acontecendo? Ana, pálida, mal conseguia falar. É um projeto. Eles fazem experimentos com as pessoas, substituições. Clara, sua filha não é quem todos pensávamos. A realidade dele começava a se romper em pedaços. O piloto, observando a cena com profundidade, gritou para a multidão, sua voz autoritária ecoando. Todos precisam entender. A vida que vocês conhecem não é a verdade. Ele esticou a mão apontando para a figura que cruzava entre Clara e a jovem. Rafael sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Clara, é você? Você está viva? A angústia se acumulava em sua garganta, transformando a voz em um sussurro de desespero. Eu não sou Clara, a jovem gritou. Eu sou a... Clara. A verdadeira Clara. A que você amou não conhece. Eu sou um clone. Não sou a filha que você perdeu. Eu sou uma cópia dela. As palavras de Lara ecoaram como um trovão, causando murmúrios de agitação e horror na multidão. Rafael sentiu o mundo desabar. Como isso era possível? E se tudo o que pensou saber sobre Clara fosse uma farsa? O peso da verdade parecia esmagar seu peito. Então, como se suas palavras tivessem ecoado no espaço suscetível, uma outra explosão surgida de dentro do F-22 retumbou com violência. O chão vibrou sob seus pés, as pessoas gritaram e o ar ficou saturado com a fumaça negra. Rafael provou o gosto amargo do medo e da traição. Ele poderia perder tudo novamente. Mas então o mais chocante. Ana, com um olhar determinado, se virou para o piloto, revelando uma expressão que Rafael nunca tinha visto. Você sabe o que deve ser feito. É hora de trazer a verdade à tona. Rafael não acreditava. O caos infernal ao seu redor se tornava um pano de fundo para a revelação sombria. Uma verdade que unia todos eles e que poderia destruir não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. E enquanto as chamas começavam a devorar o F-22, ele percebeu que não apenas seu passado estava em ruínas, mas o futuro que esperava construir também. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: quem realmente poderia ser fiel em meio a essa teia de mentiras? No fim, disse Ana, com uma voz carregada de decisão, Rafael, você precisa saber que eu fui a responsável por todo esse projeto. Você e Clara e Lara todos estão conectados a mim. O choque atravessou Rafael como um relâmpago. Você? Que você quer dizer? Com isso, a incredulidade moldava seu rosto. O mundo desmoronava. Foi tudo planejado, desde o acidente. Ana hesitou, como se palavras desmoronando dentro dela. Eu sou a chave. Eles iam te pegar e tirar você de mim. Quem são eles? Rafael gritou,
ainda tentando entender a enxurrada de informações. E então, mais uma vez, algo mudou. Desviando seu olhar, Lara, com uma voz estrondosa, gritou: "Não! Isso precisa acabar! O braço deles está chegando!" Pânico se espalhou entre as pessoas, enquanto Rafael via um grupo de homens uniformizados se aproximando com equipamentos pesados. Ele sentiu uma onda de desespero. "Venham comigo, agora!" o piloto gritou, puxando Lara, enquanto os homens se aproximavam, prontos para capturá-los. Mas a última coisa que Rafael viu antes de tudo mudar foi o olhar de Ana, que continha uma mistura de amor e traição. E enquanto a fumaça os envolvia, Rafael se viu em um beco sem saída. Ele tinha que escolher entre a mulher que disse ter salvado sua filha e a esperança de recuperá-la. E o restante de sua vida pendia numa balança precária, enquanto o eco da verdade começava a ressoar em sua mente como um tambor, cada batida mais forte e ameaçadora. O que ele decidiria fazer, agora com a revelação? A noite estava longe de acabar, e a verdade a ser revelada poderia ser a mais devastadora de todas. As chamas crepitavam em meio à fumaça, enquanto o caos envolvia Rafael e Ana. O som ensurdecedor de uma nova explosão reverberava nas paredes das construções ao redor. Ele lutava para entender as verdades que precisavam ser reveladas, mas o mundo parecia desmoronar antes que pudesse processar tudo. O piloto o puxava, as pessoas gritavam e o ar estava saturado de incerteza. "Rafael!" O grito de Clara cortou o ar. Ele se virou e a viu lutando para se levantar, mas o olhar dela estava fixo em algo além dele. Olha, naquela fração de segundo, a vida de Rafael se congelou. Uma sombra apareceu na fumaça, e ele se viu encarando uma pessoa inesperada. Era um homem que todos julgavam ter partido há anos. Era o pai de Rafael, Miguel. Ele tinha desaparecido após a tragédia do acidente que tirou a vida de sua filha. Mas ali estava ele, com um olhar grave e determinado. Um homem que deveria estar longe, mas que trazia consigo o peso de verdades ocultas. Miguel, essa única palavra transbordava de sentimentos mistos. Amor, dor, confusão. Você tá vivo? Rafael, não é hora para perguntas. Miguel exclamou com urgência. Você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu no acidente. E sobre Clara. Rafael sentiu uma sirene interna tocando com força. A revelação que seu pai trazia era um mistério que prometia virar seu mundo de ponta cabeça. Mas enterrou essas dúvidas na urgência do momento. Miguel continuou, seus olhos se fixando em Ana. "E você, Ana, também faz parte disso." Ana se sobressaltou. Sua confiança vacilou. "Como você sabe sobre mim?" "Porque eu fui quem escolheu proteger você, Rafael." Miguel respondeu, uma tensão na voz que ecoou como um estalo elétrico. "Você não deve confiar em ninguém. O que eles fazem com as pessoas, os experimentos, tudo gira em torno de você." A confusão aumentava. Dias de sofrimento e mistério agora juntavam-se em um turbilhão. Rafael mal sabia o que pensar. "Protegê-la? Por que você nunca me contou? Por que nunca voltou?" E enquanto essas palavras saíam de sua boca, o chão tremeu levemente outra vez. Mas nesta vez não. Era apenas a cidade e o caos. Era algo maior, algo iminente. As pessoas ao redor começaram a correr para longe, mas gritos ecoavam, e Rafael virou-se instantaneamente para ver a causa do pânico. Um grupo de homens uniformizados se aproximava, e Rafael reconheceu os rostos que surgiam das sombras. Eram os homens que tinham jogado sua vida na incerteza. Aqueles que ele pensou que havia deixado para trás ao se afastar do passado. Eles estão de volta. Ele se virou para Miguel, o choque no olhar deles transformando-se em medo. "Miguel, o que você está escondendo?" Rafael perguntou, a voz tensa. O pai hesitou, os olhos brilhando com um misto de tristeza e determinação. "Porque o que está por trás disso tudo é mais sombrio do que você imagina. E a verdade sobre Clara, sobre Lara e você mesmo pode te destruir." A cada palavra, Rafael sentiu o peso de suas ações se acumulando. Ele estava prestes a perder tudo novamente. Não apenas sua paz de espírito, mas as únicas pessoas que lhe restavam.
A multidão ao redor abafava os gritos, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Miguel, o que você quer dizer com isso? Agora, Rafael estava desesperado, sua voz ecoando no ar. Ele sabia que a verdade estava ali, à beira de emergir, mas a qualquer momento poderia ser engolida pela escuridão que o cercava. Uma luz branca irrompeu do céu, iluminando o tumulto de fumaça. Rafael olhou para cima, os olhos arregalados. Um droide, uma máquina de guerra voadora, descia em direção a eles com um rugido ensurdecedor. Agora! O piloto gritou puxando o lar em direção a um lugar seguro. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer movimento, o droide disparou uma rajada de luz, causando uma explosão que consumiu tudo à sua frente. O chão parecia se abrir e Rafael viu tudo desmoronando. Em meio ao caos, a última imagem que viu foi de Miguel voltando-se para ele, sombras de tristeza e amor no olhar. A verdade sobre o que você é está acontecendo agora, meu filho, e você vai descobrir. Rafael ficou ali, paralisado, enquanto o futuro se desvanecia em um clarão ofuscante. A única certeza que restava era a pergunta, segurando-o numa teia de arrepios. Quem realmente era ele? A vida que conhecia estava desafiada a se revelar, e com ela, todos os segredos que mantinham o amor e o sofrimento emaranhados. O caos tomou conta da cidade. Rafael mal conseguia entender o que estava acontecendo. A fumaça envolvia tudo, e o barulho da explosão ainda ecoava em sua mente. Ele olhou para Miguel, que estava coberto de poeira e, com um olhar ansioso. "O que você quer dizer com eles?" perguntou Rafael, sua voz tremendo. Miguel respirou fundo, os olhos fixos em algo além de Rafael, como se sentisse a aproximação do perigo. "Precisamos sair daqui, eles não querem que a verdade venha à tona." Ana tentou se aproximar, mas as chamas começavam a se espalhar. "Rafael, escute o que ele está dizendo. Essa batalha não é só por nós, é por todos que podem estar em perigo." Rafael olhou de um lado para o outro. A multidão gritava, corria. Podia ver Clara, ou melhor, Lara, agora com a expressão de desespero, tentando se levantar. "Pai!" ela gritou, a voz cheia de angústia. Um aperto no peito de Rafael o fez querer correr até ela, mas o perigo se aproximava. "Lara, fica perto de mim, vamos juntos!" ele gritou para a jovem. Mas a cena estava se tornando caótica. Mais homens de uniforme chegavam, armados, e Rafael percebeu que tinha que agir rápido. "Miguel, precisamos de um plano. O laboratório. Eles estão indo para lá. Preparam algo maior, mas as respostas que você precisa estão dentro de você." Miguel olhou fixamente nos olhos do filho. A luz do fogo refletia nos rostos deles, iluminando o terror nas expressões. Rafael sentiu o chão tremer novamente. Mas desta vez era uma tremenda onda de determinação. Ele não poderia deixar que o passado o consumisse mais uma vez. "Então vamos, juntos. Não deixarei que isso acabe aqui." Mas antes que pudessem se mover, Ana gritou: "Vão, agora, eu segurarei eles." Rafael hesitou, olhando para ela. O coração apertava, mas sabia que a coragem dela era real. "Por favor, confie em mim. Tem que haver um amanhã. Eu não vou deixar você." Rafael protestou, mas Ana balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Essa é a única chance de você descobrir a verdade. Vá." Finalmente, Rafael se virou e correu em direção a Lara e Miguel. A cidade em chamas estava se desmoronando ao redor deles. O caminho até o laboratório estava aberto, e eles tomaram coragem para avançar. Cada passo era uma mistura de medo, esperança e determinação. Quando chegaram à entrada, a luz brilhava de um jeito sobrenatural. Rafael respirou fundo ao ver que o lugar ainda estava de pé. "Tem que estar aqui", disse Miguel, apontando para a porta. Eles entraram e o cheiro de fumaça misturou-se com o frio do metal. Lá dentro, as telas piscavam, revelando segredos obscuros e experimentos do passado que nunca deveriam ter acontecido. Rafael sentiu seu estômago se revirar. Aquilo tudo era real. Sua vida estava ligada a essas experiências. "Isso pode mudar tudo, pai", Lara sussurrou, com os olhos arregalados diante do que viam.
Miguel assentiu e então voltaram a olhar para Rafael, que parecia perdido em seus pensamentos. Você tem que decidir qual é o próximo passo. Essa é a hora. As luzes começaram a piscar e chamas começaram a surgir, como se a própria estrutura estivesse se rebelando. Rafael olhou nos olhos de Lara e Miguel. Esta era a oportunidade de mudar o destino, de confrontar todos os que haviam os manipulado. Vamos terminar isso juntos, Rafael exclamou, enquanto uma onda de esperança radiava entre eles. Eles partiram para a sala central, onde tudo culminaria. A urdidura da verdade estava prestes a se desdobrar, mas como se o destino estivesse fortemente entrelaçado, uma nova explosão abalou a estrutura. O chão cedeu sob eles, e Rafael desabou, segurando forte a mão de Lara. Vamos, temos que sair daqui. E ao afundarem nas sombras de um futuro incerto, a realidade se tornava uma interrogação, um ciclo eterno de verdades e mentiras prestes a serem reveladas. E enquanto tudo ia desmoronando, uma última pergunta ecoou em seu coração. Quem realmente eram eles? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é essencial. E não saia ainda. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ficar por dentro de tudo. Você já pode clicar na próxima história emocionante que aparece na tela e acompanhar outra aventura que promete ser igualmente incrível.